Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Lideraí.com em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, mais uma semana, mais um episódio. E qual é o tema desta semana, Wellington? Hoje a gente vai falar sobre os benefícios do treinamento. Você não gosta de treinamento? É bom, cara, fica esperto, é super bom, sim. Fica esperto aí, meu amigo. Como diria Romário, pra que treinar se eu sei o que tem que fazer, né? Se eu sou bom... Se eu sou bom, parceiro, por que eu tenho que treinar? Sai pra lá, Romário, você não sabe nada de gestão, Romário. Porque treinar funcionários gera retorno em dobro. Um artigo bem legal da HBR, né? Isso, da Harvard Business Review. Muito bom. A gente vai deixar o link aí pra você. Você pode ler lá, mas comentado e destrinchado só que fica aí que... Tá bem legal. Wellington, pô, parece trivial, mas tem que ser dito, é verdade, não dá pra gente ignorar que é importante treinar as pessoas. Mas por que treinar funcionários gera retorno em dobro? Porque às vezes as pessoas acham que só treinar seria Eu vou te dizer a verdade que eu acho que muitos gestores pensam a respeito de treinamento. Às vezes eles acham que o treinamento ele só deve existir quando existe um problema. Pô, identifiquei um monte de pessoas que não estão sabendo alguma coisa. Bora treinar as pessoas nisso. Todo mundo, Ou aquele treinamento bem xixelento de entrada, que nem às vezes é treinamento. É uma integração bem porca do cara ficar enxergando. Então eles acham assim, o cara foi treinado. Ou seja, ele foi instruído do que ele tem que fazer. E chamam isso de treinamento. E do outro lado fica esperando a hora que dá uma zica pra treinar as pessoas. A grande maioria pensa dessa forma. E eu já ouvi, talvez muitos pensem, se você que tá ouvindo pensa assim, por favor. Cuidado. Tira da sua cabeça. Que é assim, empresa não é escola. O cara, ele recebe salário, é ele que corre atrás. Ele que se desenvolve, ele que venha formado. Calma, jovem. Calma, jovem. Se isso daí já era mentira em 2009, já era mentira, quando eu ouvi o idiota falando isso. Lá na Dixie Toga, em Sorocaba. Ele mandou uma dessa. Eu falei, eu discordo totalmente de você. Porque a gente tem que imaginar que a pessoa, ela tá vindo de mercado com vícios, com problemas e tal. A gente tem que definir o que a gente espera dela aqui dentro. E outra, né, Albino? Cada empresa é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. O teu processo é diferente. Os processos são parecidos, mas é diferente. Agora, e o que é o pior? Nos dias atuais, em 2026, as pessoas são mais imbecis do que nunca. As pessoas cagam no mar, né? As pessoas cagam no mar. As pessoas são as mais burras possíveis e não querem trabalhar. Então, treinamento não é mais luxo, não é mais opcional, é vital. Mas o artigo fala de retornos. Que retornos seriam esses, Wellington? Então, ele traz quebrado aqui em alguns tópicos. A gente vai passar rapidinho que depois a gente discute cada um deles, né? Tem um primeiro bloco aqui em relação à produtividade dos funcionários, né? Então, dos liderados, né? Então, os colaboradores que de fato são treinados com frequência e com uma certa recorrência tendem a ter uma produtividade muito melhor do que aqueles que não são treinados. Da mesma forma, os gestores também. Os gestores que têm treinamento não só para ser gestor, mas como ter as rotinas dos gestores como de fato tem que ser, também são mais produtivos. E aqui tem um ponto aqui, especialmente dos gestores, que eu acho que é onde fica mais evidente, é que a gente sabe que na maioria das empresas os gestores têm uma síndrome de herói, né? De abraçar, querer fazer tudo, né? De abraçar muita coisa, né? De ter uma dificuldade. Aqui não é só sobre delegar, mas é de querer estar muito presente, né? E aí, seja por não confiar ou, né, qualquer que seja o motivo, mas um dos principais insights aqui do artigo é que ele diz o seguinte, cara, o treinamento deu
aos trabalhadores o conhecimento e a confiança para agir de forma independente. Então, só que para que isso possa acontecer, o gestor tem que largar o osso. E o gestor tem que largar o osso, entendeu? E tem que ter know-how, porque assim, como o cara vai chegar ali e ter a confiança pra poder fazer, se tá faltando alguma coisa alguma habilidade mais técnica ali e tudo mais. E eu percebo isso no dia a dia, porque eu vejo muita gente falando assim, vamos fazer tal coisa, depois você passa pra dar uma olhada. Teve um dia que eu dei uma provocada numa pessoa no trabalho, um tempo atrás, e eu falei, por que precisa revisar? Eu não tô entendendo, porque não era uma entrega minha, mas era de uma pessoa do time dela, e ela falou assim, olha, depois que terminar, você me manda ele pra dar uma olhada. Daí, claro, não falei na frente da pessoa, né, mas quando a gente tava tomando um café, ele comentei, por que você pediu pro fulaninho te mandar antes da gente passar pra frente? Não, só queria ter certeza, não sei o que, tava inseguro, cara. Só que assim, a cada vez que você faz um negócio desse, você perde tempo, porque esse tempo que você tá revisando o trabalho de alguém, você podia estar agregando valor numa outra frente. E a gente esquece desses detalhes, né? E aí quando o cara fala, não consigo focar no estratégico, não sei o que, sim, cara, você tá fazendo retrabalho, cara. Tá achando que é escola, cara, tá corrigindo prova de aluno, entendeu? Mas você sabe uma coisa que eu acho que pode mudar muito. Não é dicas finais, mas eu já quero dizer. Às vezes tem gestor que fala da boca pra fora que treinar é importante e ele ainda continua dentro da cabeça dele pensando assim, é importante pro cara aprender a trabalhar, mas depois que ele aprendeu, eu não preciso mais treinar ele. Então o treinamento não é importante. Importante é só ensinar a trabalhar. Não tá errado isso que você tá pensando, mas é assim, fica difícil e é uma grande tarefa de todo mundo nas organizações, inclusive de RH, a dificuldade enorme de dizer qual é o retorno sobre investimento, o ROAS, de um treinamento. Claro, não é tão óbvio, mas eu te digo qual é a grande sacada que facilita tudo isso. É fazer treinamentos sobre os processos. A grande virada que nós tivemos na Votorantim sobre matriz de habilidades foi quando a gente tirou as habilidades e conhecimentos e substituiu pelos processos e pelas atividades. Eu queria saber qual era o nível de conhecimento e expertise, se era nível 0, 1, 2, 3, 4, 5, por atividade. Porque não é Excel, né, cara? Não é quanto o cara sabe de Excel, não, cara. É isso, pra fazer aquela tarefa, né? Se você escuta isso, treinamento, e na sua cabeça vem treinamento de Excel, treinamento de aquelas merda de ficar abraçando árvore, comunicação assertiva, educação e equilíbrio, gestão de tempo. Gestão de tempo, o próximo cara que me pedir treinamento de gestão de tempo, eu vou jogar pela janela. Porra! Que gestão de tempo, rapaz? Quer ganhar o quê? Uma agenda e um relógio? Se você não aprendeu isso em casa... se você não aprendeu isso com o seu pai na sua casa, eu vou te ensinar. Treinamento dentro de empresa tem que ser treinamento sobre processos. As pessoas têm que saber como os processos funcionam. Quero fazer um treinamento sobre solução de problema. Você não sabe analisar um problema? Porra, se o cara nessa altura do campeonato 2027 sem bandoleira, sem 07, bandoleiras, vai enfiar o fuzil aonde? Né? Porra, nós estamos falando de competitividade. Ou você acha que lá na Ferrari tem alguém sendo treinado no pit stop de como mexer numa parafusadeira? Não pode ser, senão o cara não devia nem estar ali no pit stop da Ferrari. Eu fiquei emocionado até aqui. O que é roda? Eu queria que fosse um treinamento pra me aprender o que é roda, que tipos de pneu que tem. Eu mando o cara embora. Mas você não vai treinar as pessoas, você tem que treinar as pessoas sobre o processo. Vem cá, meu amiguinho. Aqui, a gente troca pneu nessa sequência, a gente faz isso aqui nessa sequência. Aprendeu? Level 1, level 2, level 3. Sabe, é entender processo. Nós temos que pensar processo. Isso a gente fez lá na Votorantim, deu super certo. A gente começou a ser mais pragmático. Tirou essas porcarias de treinamento aí que o cara quer dar esse treinamento? Dá depois. Dá em outro momento. Faz uma semana da capacitação, a semana de abraçar árvore, a semana da saúde. Faz umas merdas aí pra dar uma animada no povo. Mas treinamento grosso pra funcionar a área é treinamento de processo, Wellington. Então, pra mim, você quer virar a chave de treinamento? É treinar em processo. Aí tudo isso que você falou funciona. Se o cara sabe como funciona o processo, o cara vira... ele começa a ter mais autonomia. Com mais autonomia as coisas começam a rodar melhor. Descentraliza as coisas do gestor. O gestor começa a fazer gestão. Olha que outro patamar. Nós começamos a viver outro patamar nas áreas.
Então quando ele fala mensurar no artigo, né? Como mensurar o valor do treinamento? Só porque perguntou, eu já sei. Já sei que você tá dando treinamento de merda. Tá dando treinamento de PowerPoint. Treinamento de como fazer revisão ortográfica no Word. Pelo amor de Deus. Para de dar esses treinamentos, começa a dar treinamento sério. Só que o que acontece, Wellington? Aí você chega pra um gestor e fala assim, cria pra mim, porque o cara deveria criar a ementa, como se fosse um curso. Qual que é a ementa pro cara aprender, de 0 a 90 dias ele aprender como a área funciona e como o trabalho dele é feito? E depois, qual é a ementa para dentro de um ano e a ementa anual de revisão aqui de reciclagem? Quais são todos os conhecimentos? Muito gestor não sabe por quê? Porque ele não conhece o processo da área dele. E aí, assim, não é o cara sabe fazer. Albino, vai lá, entra no Next e tira o relatório de um procedimento. Eu não sei fazer isso, mas eu sei como funciona esse processo. Eu sei que existe esse processo, que a gestão dos documentos é através da ferramenta Next. Eu sei que tem um cara que dá a entrada no documento, que existe um fluxo de aprovação. Eu sei como funciona o fluxo de aprovação. Talvez eu não seja o cara que saiba entrar lá na ferramenta agora e inserir um documento, mas eu sei como funciona. E nem precisa também, né? Convenhamos também, não precisa. Mas tem gestor aí que não sabe como o processo funciona, ou barra é aquele cara super operacional que só sabe pôr documento lá no negócio e não sabe o resto. Então, esse é meu ponto de vista, já até antes de recados finais, mas eu não sei se você quer falar alguma coisa antes de entrar nos recados finais, não, ou já só vamos pra entrar? fechar aqui. Não, só tem um ponto que o que é meio que a cereja do bolo desse estudo, é que ele mostra que 45% dos benefícios totais do programa vieram do tempo recuperado pelos gerentes. É o quanto que os gestores conseguiram ganhar de tempo pelo fato da equipe estar devidamente treinada. Entendeu? Olha só. Entende que isso aqui, claro que nesse caso aqui não é tão... Então tá somando aí tempo de retrabalho, de Tudo! double work, de cara que faz, outro tem que refazer, outro cara tem que revisar, tudo isso aí, né? É isso, cara. Então, olha como isso é poderoso na prática, entendeu? Porque... Ô, Beret, então pera lá. Então esse artigo aí tá bem furado da Harvard. É como se você dissesse assim, os benefícios de não ir batendo o carro daqui até Guaratuba. Mas o carro não é feito pra sair batendo daqui até Guaratuba? É isso, né? Entendeu? Mas olha como as pessoas estão atoladas, né? O quanto que a galera tá segurando as coisas, ou como que de fato as empresas estão hoje ao ponto de você... desenvolvimento e treinamento das pessoas de mal, né? Tipo, falando assim, cara, isso não serve pra nada, entendeu? Só que na prática aí a gente começa a ouvir sempre as mesmas coisas, né? A gente fala, porque o gestor é muito operacional, o gestor é isso, gestor é aquilo. Sim, cara, porque não... E aí quem tá em cima também não fala nada. E daí na hora do vamos ver, o staff não consegue fazer, o cara tem que arregaçar a manga e entrar trabalhando, né? Não, e olha como é combo da desgraça, né? Porque isso não faz sentido nenhum, né? Pelo amor de Deus, cara. Daí ele tem um exército, aí o staff fica assistindo o cara trabalhar e vai de palma. Meu Deus, gente, meu Deus. Recados finais, Wellington. Olha, não negligenciem, cara. Não negligenciem. Tanto você que é analista ou você que é gestor. Pro cara que é analista, ele precisa fazer. Ele precisa garantir que ele tá. Se chegou o treinamento pra ele fazer, faça. E não fique só pulando, cara, dando next lá, ou colocar o vídeo em. Vou colocar o vídeo aqui em 4x aqui pra poder acompanhar. Ou então o cara vai pro treinamento e leva o computador laptop e fica trabalhando enquanto tá lá, cara. Tipo, porra, o cara não consegue... O corno não consegue nem prestar atenção no que ele tá fazendo, entendeu? Pelo amor de Deus, né? E se é pra fazer, cara, né? Faça com que vale a pena. Coloque energia, faça mesmo. E... Como diria Yoda, né? Do it or not. Diria. There is no try, cara. Faça ou não faça. Não tem tentar, cara. Vamos fazer. Sem tentar. Entendeu? Simplesmente faça. Pare de desculpa, cara, vai e faça. Faz, entendeu? E até porque é tempo da empresa. A empresa tá colocando tempo, tá colocando energia naquilo. E as pessoas que estão ali na frente também estão, ou que estão à frente daquilo, estão preocupadas, né, com que de fato isso aconteça. Tem um interesse genuíno ali. Até porque cada minuto teu treinando é minuto que você tá deixando de produzir, entendeu? Então, só que é o momento que a gente tá afiando o machado. Agora, se a gente não tiver afiando o machado, aí lascou. Entendeu? Se eu tô afiando o machado com uma pedra de amolar que não amola, aí não tem jeito, né, cara? O machado tá ruim, aí não tem o que faça, cara. E pro gestor
gestor, cara, também não negligencie, cara. Treine teu time. Porque se tem um cara que tem um cara que de fato vai conseguir dar vazão nessas coisas, é o gestor, porque ele tem que dar o exemplo. Então ele tem que dar o exemplo, tem que treinar, tem que aplicar. Então não seja preguiçoso, né? Só faz as coisas que vai dar tudo certo. A minha dica final é que vocês encarem os treinamentos de uma maneira mais séria, principalmente as integrações. Quantas pessoas são injustamente, às vezes, desligadas das empresas nos primeiros 90 dias porque não dão certo, mas não foram corretamente instruídas, né? E encarem de vez que é a obrigação sua como gestor treinar e instruir, que é um dos princípios do Chavenato. O gestor é aquele que ensina, corrige. Como que você vai corrigir uma coisa que você não explicou, não ensinou? Para de delegar treinamento para sênior. Eu sei que às vezes é uma atividade, você vai pedir pro cara fazer junto e tal, mas você tem que ter um momento de qualidade. O gestor precisa ter um momento de qualidade, precisa explicar os motivos, o propósito das coisas, sabe? Se você não tem hoje um treinamento estruturado, começa a construir, pega o processo mais importante da sua área, pede pro cara que faz hoje construir um PPTzinho, manda ele te apresentar, começa a criar essas escolas, sabe? Na empresa que eu trabalho tem bastante iniciativas chamadas escolas. Escola de manufatura, escola de logística. São ações dessas, sabe? Onde o pessoal se propôs a criar uma ementa, uma estrutura de aprendizado e coloca o pessoal em sala de aula para ensinar como funciona o processo. E os resultados são muito bons. Então, pode ser que a gente esteja vivendo um momento em que as pessoas sabem quase nada, têm pouca vontade de tudo. Mas eu te digo que até os piores tem uma coisa dessa nova geração e desses novos tempos. Até os piores são curiosos. Então, desperte a curiosidade deles. Desafia eles. Eu acho que vai ter mais pessoas pensando como as coisas funcionam e questionando. Vai fazer a gente pensar o processo de uma forma diferente. Mesmo que o cara seja um péssimo executor, é mais uma pessoa ouvindo sobre como o processo funciona. Tá bom? Falou, pessoal. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Boa noite, pessoal. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.